A paz do Senhor a todos os irmãos da congregação Cidade Nova e a todos aqueles que estarão talvez aí nos acompanhando. Que Deus abençoe de uma forma toda especial. Estamos aqui para nós transmitirmos mais uma aula da nossa escola bíblica, que seria dominical, mas devido à questão da pandemia, nós estamos então realizando às terça-feiras a nossa live. Mas nesta noite, nós deixamos então, na terça agora que passou, ontem, no dia 11, para fazermos hoje a nossa aula então, dando sequência ao livro de Josué, a qual nós temos aqui com os irmãos a lição número 6, o encontro com Deus. Então nós vamos trabalhar essa temática, baseado no texto de Josué, capítulo de número 5, versículo 13 até o versículo 15. Será uma aula com certeza maravilhosa. Espero que possamos de uma forma toda especial agregarmos a sua vida espiritual e que nós possamos juntos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos tentar pontuá-la de forma bem tranquila, de forma bem aplicativa também, para se tornar uma aula mais devocional, para que possamos então sermos sucintos em nossos comentários, para que possamos então agregarmos um conhecimento em pouco tempo, para que possamos fazer uma aula um pouco mais sintetizada. Então nós vamos iniciar a nossa aula de hoje lendo o texto, e aqui já de antemão dizendo aos irmãos o nosso título, como agora mencionei, o encontro com Deus, tá? Lição número 6. Então essa lição ela foi trabalhada no trimestre passado com os jovens e agora foi trocada com a do adulto. Então nós estamos trabalhando a lição dos jovens no adulto e a do adulto para com os jovens, tá? Então essa é a lição número 6. E nós temos o nosso texto do dia. Diz assim: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Josué, capítulo de número 5, versículo de número 15. Nós temos aqui a nossa síntese, que vai falar assim: Ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. Com certeza, ninguém que tem um encontro com Deus vai permanecer da mesma maneira. Assim também nós vamos ver então, de forma um pouco sucinta, como mencionamos, mas pontual, sobre a vida e o ministério de Josué. Então nós temos aqui então a nossa leitura bíblica em classe, a qual nós sempre estamos fazendo com os irmãos na congregação, que está então o texto de Josué, capítulo de número 5, versículo de número 13 ao versículo 15. Então, 13, 14 e o 15. Apenas 3 versículos são o texto base para a nossa aula de hoje. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Então Josué faz uma pergunta. Versículo 14. E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. E os irmãos observam que o texto mostra o Senhor em caixa alta. Então, para aqueles que não saibam desta questão, quando você observar no Antigo Testamento o texto bíblico aonde vai falar Senhor em caixa alta, vai ser, na verdade, o tetagrama no hebraico, tá certo? Que seria no aportuguesado, no nosso português, seria então Jeová, Javé, Iavé ou Javé, que seria então o nome de Deus no hebraico, que é impronunciável, tanto no contexto cristão quanto também no contexto judaico, onde as letras é Yud, Re, Vav, Re. Então seria o nome de Deus no hebraico em caixa alta, tá? E aí nós temos ali: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então os irmãos observam que no texto agora, no mesmo texto que nós lemos o Senhor em caixa alta, agora nós temos o Senhor só com S em maiúsculo, que aqui neste caso
se nós fôssemos fazer então essa transliteração para o português, né, e aportuguesando aqui a palavra em si, nós vamos ver que é a palavra Adonai, a qual vai mostrar então Senhor. Depois, o último versículo nos diz assim: então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, mais uma vez em caixa alta: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então nós vamos já para a nossa introdução, e aí nós vamos observar, a priori, que Josué então ele está se encontrando com um ser a qual ele questiona se era um dos deles ou se iria se opor ao povo de Israel. E aí nós observamos então nessa leitura que ele está falando, né, com Deus. Está mostrando aqui, como diz os comentários bíblicos, por exemplo, no comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, fala de uma, vamos dizer, de uma manifestação, né, de Deus em forma humana, que seria uma teofania, mostrando então esse elemento a qual a Bíblia nos mostra como sendo o próprio Senhor, manifestação de Deus em forma humana. E até mesmo os comentários, como aqui eu tenho o Warren Wiersbe, né, também trabalha essa perspectiva, e muito importante para a nossa compreensão daquilo que nós estaremos aqui abordando de forma sintetizada. Então nós temos a nossa introdução que vai dizer o seguinte: encontros com Deus são sempre marcantes, pois ninguém sai da presença do Eterno da mesma maneira. Como já falamos lá de início, quando temos, né, um encontro com o Senhor, com certeza nós nunca iremos ser o mesmo. Sempre haverá uma mudança na vida daquele que tem um encontro com o Senhor. E para darmos continuidade à nossa introdução, diz assim: Moisés teve um encontro com o Senhor no deserto, onde viu uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Então Deus bradou dizendo que não se aproximasse, antes tirasse as sandálias dos pés, porque o lugar em que estava era terra santa. Êxodo capítulo 3, versículo 4 e 5. Nós observamos ali no encontro agora de Deus, né, através da sarça com o próprio Moisés, e você observa que o texto é bem claro e categórico, tanto bíblico quanto o comentário do nosso autor. Ele vai demonstrar um elemento importante: a sarça ardia, mas não se consumia. Então entenda que a sarça a arder era algo comum. Agora, ela não se consumir é o que chamou a atenção de Moisés. E ele se aproximando, ao ver aquela manifestação, então Deus fala através da sarça: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. É interessante nós pontuarmos e analisarmos, irmãos, um quesito importantíssimo, que ao meu ver é muito importante. Deus está falando a Moisés nesse encontro, e aí quando estivemos ali na península do Sinai no ano passado, eu pude observar várias sarças naquela localização, até porque não tem uma vegetação, porque é um lugar deserto, mas que tem, né, as sarças, e eu pude observar que isso era muito comum. E interessante é Deus falar a Moisés para ele tirar as sandálias dos pés, sendo que ali na verdade era uma terra árida. E aí vem ao meu coração, e eu penso sobre a palavra do Senhor, aquilo que ela me expõe, é que nós devemos tomar bastante cuidado quando estamos na presença do Senhor. Porque, na verdade, aonde o Senhor está, o lugar é santo. Até porque aquela terra era uma terra árida. É uma terra que não tinha produtividade, a não ser uma sarça a qual estava ardendo, mas ela em si não se consumia. E aí eu começo a observar que na vida cristã, todas as vezes que nós temos um encontro com Deus, a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo agora na graça. E aí nós entendemos o porquê que nós precisamos viver uma vida de santidade. Porque, na verdade, Deus estará habitando na vida daquele que entregou e que teve um encontro com Ele. Da mesma feita, Deus requer santidade. É lógico que eu já estou fazendo uma aplicação breve
dentro do contexto, de forma bem rápida, como disse aos irmãos, vou procurar ser o mais sucinto possível, mas procurando também trazer um elemento devocional para que possamos juntos, então, caminharmos e adentrarmos dentro dos elementos, das situações, do contexto que a lição nos apresenta. E aí nós podemos observar, então, que nesse encontro de Moisés com o Senhor através da sarça que ardia, mas não se consumia, até porque ela liberava um líquido. Até não lembro se me foge a mente, porque faz um tempo que eu não pesquisei esse nome, mas se não me engano é flashnela. Mas ela libera um líquido, a qual, na verdade, com o calor muito forte, entra em combustão. Então, por isso que isso é, na verdade, algo comum no deserto. Só que aquela ardia, mas não se consumia. E aí nós vamos então um pouco mais à frente. Nós temos aqui também, então o encontro marcou o início da sua liderança junto aos hebreus. Então Deus já havia falado com Josué lá no capítulo 1, ser forte e corajoso. E eu digo aos irmãos, para mim e para você nesta noite, seja forte, seja corajoso, porque o Senhor é comigo, o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. E Deus já havia então dito isso a Josué. E agora, tal encontro marcou o início da sua liderança junto aos hebreus. Veremos que com Josué, de maneira semelhante, o Altíssimo também teve um encontro inesquecível. E aí nós vamos ver aqui, aquele soldado efraimita, servidor de Moisés, está se referindo a Josué, precisava saber quem realmente estava no comando. É lógico que todos nós cremos, que o Senhor está no comando de todas as coisas, cremos na soberania de Deus, independente das visões teológicas, calvinista, armeniana, mas nós cremos porque a palavra do Senhor nos apresenta um Deus soberano. E aí nós observamos o Senhor se revela a Josué para fortalecer-lhe a fé. Então Josué carece de um fortalecimento, de experiências, para que ele possa conduzir o povo dentro de uma jornada a qual estava dentro de um âmbito histórico, cultural, bíblico e também de uma promessa, a qual Deus havia proferido a Abraão, consequentemente a Isaque, consequentemente a Jacó, Jacó as 12 tribos, das 12 tribos vemos o povo no Egito sendo liberto através de Moisés, com Moisés, Deus utilizando Moisés para a libertação do povo, e agora passando então a Josué a empreitada de conquistar a terra prometida, a qual Deus havia prometido em Gênesis 12. Aonde o texto bem categórico nos mostra, ora, disse o Senhor a Moisés, diz o Senhor a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, tu serás uma bênção, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja só, na tríplice promessa de Deus a Abrão, que depois veio ser chamado a Abraão, você observa que agora a que nós vamos pontuar é aquela que fala que de ti farei uma grande nação. Para ser uma nação precisa pelo menos de 3 elementos básicos. Precisa de povo, nós não vamos entrar em pormenores, porque aqui falaríamos muitas questões sobre esse aspecto, até porque a sua esposa, Sara, ela era estéril, e aí tem toda uma questão de desdobramentos concernente à promessa e ao cumprimento e o modus operandi de Deus através da sua promessa. Mas nós observamos que precisa de povo. E agora, dentro dessa explicação rápida, a qual mencionei de Abraão, Isaque e Jacó, Jacó as 12 tribos, eles estavam no Egito, foram libertos com Moisés, e agora Josué adentrando na terra, nós vamos observar. Primeiro, povo. Ele já tinha um povo. Segundo, precisava de lei, porque todo povo precisa ser regido por leis. E nós observamos que Deus dá a lei, então, a Moisés no Monte Horebe, os 10 mandamentos e depois todos os desdobramentos concernentes aos 10 mandamentos, a qual nós vemos nos textos de Gênesis até Deuteronômio. Depois nós vamos observar que o terceiro elemento para uma nação era a conquista da terra.
E dentro desses três elementos, desses três aspectos, nós vamos então caminhando dentro do terceiro, a qual Josué foi chamado por Deus e para conduzir o povo à terra a qual manava leite e mel. É interessante nós mencionarmos aqui um pensamento a qual o livro da Etade nos mostra que não compararmos, fazer um paralelo entre a terra prometida com o céu. Porque às vezes, vez por outra, alguém menciona a Canaã celestial. Só que o livro da Etade ele trabalha um aspecto que eu observo de forma muito relevante. Ele diz o seguinte: nós não podemos comparar o céu com uma vitória ou conquistas terrenas, porque a entrada em Canaã, ela simboliza, ou ela traz um paralelo, poderíamos dizer assim, com a vida cristã, que eles tinham, na verdade, as vitórias, mas através de lutas, e através dessas lutas eles tinham gozo em meio às lutas. Assim é a vida do cristão. Nós temos as conquistas, as batalhas do dia, do cotidiano, mas temos as batalhas, mas temos um gozo dentre as tribulações. Nós temos a presença de Deus depois de um encontro com o Senhor. Em meio às lutas, nós temos o gozo de Deus, a presença do Espírito em nossas vidas. E para isso, nós observamos então aqui, o Senhor se revela a Josué para fortalecer-lhe a fé, pois haveria muitas guerras e muitas terras a serem conquistadas. Então, em meio às dificuldades, eles tinham a presença do Senhor, o mover do Senhor, os milagres do Senhor. E de igual forma, a vida cristã, nós carecemos de experiências com Deus, de intimidade com Deus, de andarmos com Deus, e também temos essas experiências, temos então a presença do Senhor em meio às lutas e dificuldades.